Ó, se você chegou até aqui, provavelmente tu quer saber quais são os principais tipos de erro médico. Fica aqui porque até o final eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou contar para você. Ó, quando a gente está falando sobre erro médico, eu tenho aqui que fazer uma breve introdução, mas tem um vídeo aqui no canal que eu falo de uma forma bem mais aprofundada sobre o que é o erro médico e como que caracteriza. Então, se tu colocar aqui na barra de pesquisa do Google, do YouTube, tu vai colocar Gabriel Bergamo, erro médico, e tu vai achar um vídeo sobre o que é o erro médico. Esse vídeo daqui, eu não vou falar sobre o que é o erro médico, mas eu vou fazer aqui uma breve introdução. Então, erro médico é sempre que há, no geral, uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, e que esse ato do médico, da equipe hospitalar, ou do ambiente hospitalar, alguma falha na prestação de serviço no ambiente hospitalar, tem que gerar um dano diretamente ocasionado ao paciente, ok? Então, tem que ter isso, tem que ter uma conduta que causa o dano. Esses dois têm que estar interligados pelo nexo causal. Aí, dependendo da extensão do dano, tem o dever de indenizar, beleza? Quando a gente está falando então de erro médico, os tipos de erro médico mais comuns que a gente vê aqui no escritório, o primeiro mais comum, sem dúvida, é o erro no procedimento estético, que nem sempre, eu tenho sempre que alertar aqui, não é necessariamente um erro, mas o procedimento que ele é puramente estético e não com a finalidade de reparar alguma lesão que a pessoa teve, mas, por exemplo, a mulher que coloca uma prótese mamária. Essa mulher, ela fez uma cirurgia, no geral, por uma finalidade estética, não equivalendo esse caso a um caso de uma cirurgia reparadora depois da retirada da mama para um tratamento oncológico. Cada caso é único. Então, quando a gente está falando de um procedimento estético, a cirurgia estética tem uma obrigação de resultado. Se o profissional ele declarou qual seria o resultado, uma expectativa de resultado ali plausível para o caso da paciente, e não foi alcançado aquele resultado, o STJ entendeu que, nesse tipo de caso, o cirurgião ou a clínica e afins tem que indenizar o paciente, porque não se alcançou o resultado. E aí, além desse ponto de não se alcançou o resultado, tem que observar qual que foi a postura do profissional durante o tratamento e se ele seguiu ali todos os protocolos, para saber se, além disso, da questão do resultado, se teve algum erro médico clássico, digamos assim, que é uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. Ou seja, por que não se alcançou esse resultado? Para isso, como todos os outros erros aqui que eu vou citar, você tem que pedir o prontuário. O segundo erro médico mais comum que a gente vê por aqui é uma infecção hospitalar. Quando a gente está falando de um ambiente hospitalar, é um ambiente propício, infelizmente, à proliferação de bactérias. Então, é muito comum que o paciente que ele fique internado um pouquinho mais de tempo, que ele acabe ficando exposto a uma ou outra infecção possível ali. Então, quando o paciente ele acaba contraindo uma infecção hospitalar, o hospital, e não necessariamente uma falha de uma única pessoa, às vezes é da limpeza, e é um risco do próprio empreendimento hospitalar, o hospital tem o dever de indenizar se essa infecção causou algum dano ao paciente. Esse é outro caso muito comum que a gente vê aqui nos hospitais do Brasil todo. Então, de novo, o procedimento, num caso como esse, obtém um prontuário, e é interessante que tenha identificação de qual que é a infecção, qual que é a origem dela, para que, pela origem, a gente entenda se foi uma bactéria hospitalar ou não, ok? Outro caso muito comum, aí sim é o erro médico clássico, que esse é o terceiro caso mais comum, que é quando um profissional da área da saúde ele comete uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Quando o médico ele realiza algum desses atos e isso causa um dano ao paciente, então, um exemplo, uma cirurgia que não seja uma cirurgia robótica, uma cirurgia e o médico ele acaba de uma forma imprudente deixando uma gaze no paciente. Isso causa uma infecção, causa uma inflamação, eventualmente o paciente ele vai precisar, obviamente, de uma nova cirurgia, e isso foi ocasionado por uma imprudência ou uma imperícia ou uma negligência do médico. E aí cada caso é único, teria que analisar o prontuário para entender o que aconteceu naquele caso específico. Mas esse tipo de caso, assim como diversos outros, em que o profissional ele não age de acordo com o que ele deveria agir, isso acaba ocasionando um dano e isso é considerado um erro médico.
É um caso muito comum, esse é o caso clássico que se entende por erro médico. É interessante aqui também destacar que eu, particularmente, não sou favorável a essa nomenclatura. Eu não gosto do termo erro médico. Eu, particularmente, prefiro erro no procedimento da saúde. Se tu observar aqui, eu citei alguns casos que são totalmente diferentes um do outro. E não necessariamente quem teve o dano, né, a culpa de realizar aquele ato que gerou o dano ao paciente, não necessariamente foi o médico. Então, assim, eu não gosto muito da expressão erro médico. Ok? E aí aqui a gente fechou principalmente a questão do erro médico relacionado a profissionais da saúde. Fora isso, tem outros casos também que eu vou citar por aqui de uma forma bem breve. A gente tem o erro no procedimento veterinário. É muito comum também, infelizmente mesmo, as clínicas veterinárias não têm um hábito muito forte de preencher o prontuário médico de uma forma muito detalhada. Isso acaba muitas vezes atrapalhando na análise se ocorreu um erro ou não. Infelizmente mesmo. Não são locais que têm o hábito, tal qual um hospital, tal qual um profissional, um médico, que não seja da área de veterinária, de preencher um prontuário. Então a gente sempre tem prontuários relacionados a animais de uma forma muito sucinta. E nem sempre isso viabiliza uma atuação na via judicial, a contratação de um advogado, mas também é um erro que acontece bastante. É interessante observar qual a documentação que tem num caso como esse. E outro que hoje em dia, infelizmente, tem se tornado o mais comum é um erro no procedimento odontológico, que tal qual o erro médico, tal qual o erro veterinário, tem que ter uma negligência, uma imprudência, uma imperícia que gere dano ao paciente. Por que que esse tem se tornado muito comum? O profissional da área da odontologia, aos poucos, ele tem alterado um pouco o que era o padrão clássico dele de atuar apenas na saúde bucal e realizado procedimentos também estéticos e fora da área da boca. Então, injetar uma substância no corpo do paciente e afins, e muitas vezes esse tipo de profissional não toma os cuidados necessários para fazer esse tipo de procedimento. Infelizmente mesmo. Hoje, as principais sequelas que eu tenho visto aqui no escritório são desse tipo de profissionais da área da odontologia. Então, sempre que tu for fazer um procedimento estético, independente de qual que vai ser o profissional que você vai consultar, pesquisa sobre a vida daquele profissional, principalmente se for um procedimento na face. Imagina, tu faz um procedimento que é para melhorar a tua estética e você acaba piorando muito, você não se sente bem, você tem vergonha de sair de casa. Infelizmente, isso é muito comum, não só com odontólogos, mas também com profissionais da área da medicina. Então, pesquisa bastante, sinta muita confiança naquele profissional que você vai confiar não só a tua beleza, a tua estética, mas também a tua vida. É muito importante, porque tem casos de pacientes que acabam falecendo por conta de procedimentos que no início eram estéticos. Se for alguma coisa mais invasiva, sempre que possível, peça para que seja feito no ambiente hospitalar. Isso tem que ser uma análise do próprio profissional, mas porque se der algum problema no teu procedimento, tu já vai estar no hospital. Então, é um ponto de atenção para você, tá bom? Olha, eu espero que aqui eu tenha listado os principais casos de erro médico, os casos clássicos de erro médico, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu like, isso é muito importante pra gente, para que o canal continue crescendo. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida adicional que você tenha, beleza? Que aí, eventualmente, eu respondo para você. E até os próximos vídeos.